Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Alegria estar aqui com vocês novamente e com esse santo privilégio de poder expor a palavra do Senhor. Muito obrigado, pastor Joabe, todo o conselho da IP São Martim, pelo convite e pela oportunidade que me concede. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículos de 4 a 13. Acompanhem comigo a leitura da palavra do Senhor com toda a atenção e depois mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Assim diz a palavra do nosso Deus: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies, quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus bondoso, Deus santo, Tu és o nosso Senhor e és também o nosso Pai. Acabamos de ler a Tua palavra, ó Deus, e a nossa oração, não somente de gratidão por ter acesso à Tua palavra, é também, ó Deus, de clamor para que o Senhor assim nos ensine o que aqui está escrito. Que Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e o nosso coração, não somente para compreender a Tua palavra que é santa, mas também, ó Deus, que opere em nosso coração santas disposições, ó Deus, para nos submetermos à Tua vontade e assim caminharmos em fidelidade ao Senhor para a Tua glória. Deus Santo, nós te oramos assim, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, duas alternativas se apresentam a todos quantos professam seguir a Cristo. Ou nós o vemos claramente e permanecemos próximos a Ele, ou desistimos totalmente da corrida e prosseguimos para a ruína eterna. Escolher uma dessas opções faz diferença entre continuar na vida da fé e entrar na recompensa eterna, ou desistir da corrida e se perder eternamente. A vida cristã é marcada por essas duas opções. O crente, ele acaba sempre oscilando a depender do momento da caminhada. Será que vale a pena eu continuar? Será que vale a pena eu persistir? Será que eu estou certo disso mesmo? As circunstâncias ao meu redor, tudo que aparece diante de mim, parece me dizer que é melhor eu desistir, parece me informar que é melhor eu voltar atrás e até mesmo abandonar a fé.
É verdade que muitas coisas ruins e muitas dificuldades podem se apresentar na vida cristã. A cada passo do caminho, nós podemos encontrar tentações, estorvos, obstáculos, oposições, problemas, dores nesse mundo que é mau, nesse mundo que está quebrado e caído. E talvez você se pergunte, por que seguir a Cristo não pode ser um pouquinho mais fácil? Por que ser crente nesse mundo não pode ser uma coisa mais tranquila, né? Por que o cristão é tão perseguido? Por que o cristão é tão apertado, é tão angustiado, é tão espremido muitas vezes nesse mundo mau? Por que a gente não pode experimentar mais de uma folga ou de um lugar espaçoso, onde nós podemos regozijar e experimentar mais alegrias do que tristezas? Por não saberem as respostas para essas perguntas, meus queridos, os hebreus que receberam essa carta e foram então os primeiros leitores desses escritos, estavam seriamente tentados a desistir e abandonar tudo. Eles já haviam experimentado muitas provações, coisas que talvez eu e você nunca experimentamos sequer em nossas vidas. Talvez você não saiba o que é perder o seu emprego por causa da fé. Talvez você não saiba o que é ter a sua casa tomada de você por conta da sua fé. Talvez você não tenha sido perseguido ao ponto de quase perder a própria vida por causa da fé em Jesus Cristo. Esses sofrimentos e muitos outros, os hebreus tinham experimentado e agora estavam cansados de tanto sofrimento, de tanta angústia, de tantos problemas, e estavam pensando seriamente em abandonar a Cristo. Esses versículos aqui agora que estão se aproximando do final da carta, chegam num tom até exortativo, porque o autor da carta aos Hebreus, que nós não sabemos, é anônimo aqui, mas inspirado pelo Santo Espírito de Deus, é enviado para esse povo com essas palavras exortativas para lembrar que Deus não se esqueceu deles, que Deus não abandonou eles, mas que o Senhor continua falando ao coração deles, ainda que eles estejam se sentindo até mesmo abandonados. Veja, uma das intenções dessa carta é lembrar para o povo de Deus que ainda que você não esteja vendo, ainda que você não esteja ouvindo, ainda que os seus sentidos e as suas emoções não consigam captar, o Senhor continua sustentando o seu povo e conduzindo o seu povo em segurança. Essa carta, ela fala para nós que Deus ainda está falando. Ele fala por meio do seu Filho amado Jesus, o clímax da revelação. Se você esteve conosco ontem no curso básico de Teologia Sistemática, você aprendeu isso. Jesus é o clímax, é o apogeu da revelação suprema de Deus para todos nós que somos o seu povo. Esses versículos aqui agora ainda comunicam a verdade de que Deus está falando com o seu povo. Deus não abandona o seu povo. E quando o seu povo estiver se sentindo só e prestes a abandonar, a esfriar na fé, o Senhor envia a sua palavra exortativa, encorajadora, mas que tem poder para nos revigorar a fé e nos fortalecer para a sua glória. Especialmente aqui, o capítulo 12, versículos de 4 a 13, as palavras, elas chegam a tocar o coração dos primeiros leitores e certamente chega para nós com o mesmo peso. O autor, ele vem sem, como nós costumamos falar, sem papas na língua, e ele diz diretamente para eles: olha, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, vocês estão aqui, vocês estão vivos, ainda que sofrendo, ainda que experimentando dores nesse mundo, vocês ainda estão de pé, porque é o Senhor que sustenta vocês. Qual é o propósito então de tudo isso? Qual é a necessidade então de nós experimentarmos essas dores? Qual é o propósito das tribulações, das provações, das angústias que nós experimentamos nessa vida? Essas eram as perguntas daquele povo, e o Senhor, por meio do seu Espírito, através dessas palavras, Ele chega para falar com o seu povo como um pai fala a um filho. A tarefa de ser pai e de ser mãe é algo sublime e um santo privilégio que o Senhor concedeu a nós, seres humanos.
não para inventarmos a roda, não para a gente educar e criar os nossos filhos a maneira que vem à nossa cabeça, mas a semelhança do nosso Deus, que se apresenta como um pai para todo aquele que nele crê. O Senhor vem, nos ensina, nos concede a graça de termos filhos e de termos pai, mas para vermos que além dessa visão terrena e dessa experiência nesse mundo, nós temos um relacionamento com o Senhor. Ele fala conosco como um pai fala a um filho, Ele cuida de nós como um pai cuida de um filho, Ele nos ama como um pai, como uma mãe ama verdadeiramente o seu filho. E mais do que amar, e mais do que cuidar, e mais do que simplesmente falar, o Senhor instrui os seus filhos. Portanto, meus queridos, o que esse texto vai nos ensinar é que Deus está falando com os seus filhos. E a conversa que o Senhor aqui tem com os seus filhos é uma conversa instrutiva e ao mesmo tempo exortativa. Porque ainda que nós experimentemos dores neste mundo, nós não temos motivos para dar as costas a Deus. Nós não temos razões para sermos infiéis para com aquele que sempre é fiel, aquele que sempre é bom e muito bom. Então, a primeira parte desse texto aqui vai nos ensinar, e o Senhor fala para nós como filhos: filhos, aceitem a correção. Capítulo 12, versículos de 4 a 6, nós temos essa palavra: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue. Meus irmãos, o pecado é um poder universal, e em sua oposição a Deus, foi capaz de nos separar do Senhor. O pecado é aquilo que nos separa de Deus e que nos destitui da sua graça, da sua glória, da sua presença maravilhosa, que nos dá alegria e que nos vivifica. O pecado nos separa de Deus e nos torna inimigos de Deus. O autor aqui da carta aos Hebreus descreve o pecado até mesmo como uma força personificada, ou até mesmo um homem, um inimigo a ser enfrentado, o qual nós também devemos lutar contra ele, e não andarmos de mãos dadas com o pecado. Todo crente, todo filho de Deus, vive uma vida de luta contra o pecado, e nessa luta, a palavra do Senhor nos diz: nós ainda não resistimos até o sangue. O pecado afeta tudo, o pecado afeta todos nós. Não pense que o seu pecado é algo que faz mal somente para você. Os frutos do pecado são destrutivos. A manifestação do pecado apodrece tudo por onde ele toca e tudo por onde ele aparece. O pecado certamente tem poder para nos condenar e para nos afastar eternamente do Senhor. Se nós pudéssemos nos livrar hoje da presença do pecado, experimentaríamos agora mesmo a santa promessa de vivermos na presença do Senhor, no lugar onde o mal não habitará. Esse lugar, nós não chegamos ainda nele, mas a promessa do Senhor é que nós ainda vamos chegar, e que nós certamente chegaremos, porque é Ele que nos preserva no caminho, é Ele que nos faz perseverar no caminho. Se nós pudéssemos viver uma vida hoje sem pecado, meus irmãos, tudo seria diferente. Os casamentos seriam uma bênção, a vida no lar seria muito mais agradável, a vida em sociedade seria uma belezura. Rumores de guerra? Como? Se nós amaríamos o nosso próximo perfeitamente como o Senhor nos ama. Mas ainda não chegou lá. Por isso, a nossa postura, a nossa posição deve ser de luta contra o pecado. E o Senhor aqui, Ele chama a atenção do seu povo dizendo: vocês precisam não só se lembrar dessa postura de oposição ao pecado, mas parece que vocês estão esquecidos que nessa luta contra o pecado, nós experimentamos tristezas, nós experimentamos angústias, porque o Senhor está cuidando de nós, e nesse cuidado do Senhor existe ensino da parte do nosso Deus.
Assim como um pai ensina ao seu filho o caminho que ele deve seguir, o caminho que ele deve trilhar, o Senhor, Ele nos ensina o caminho na luta contra o pecado. Por isso que o texto no versículo 5 diz: estais esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. E aqui o autor então vai trazer uma citação lá do livro de Deuteronômio. Ele diz: filho meu, não menosprezes, uma citação de Provérbios: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por Ele és reprovado. Versículo 6: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Meus irmãos, lutar contra o pecado significa sofrer nesse mundo. Lutar contra o pecado significa ser corrigido pelo Senhor. O Senhor, Ele nos chama em sua infinita graça, em sua maravilhosa graça, e você vem como você está, mas não para permanecer como você está, mas para ser aquilo que o Senhor quer que você seja: filho amado, filha amada, santificado, santificada pelo poder do Senhor. Essa luta contra o pecado, meus irmãos, ela traduz e manifesta a correção do Senhor e a obra do Senhor no nosso coração, nos tornando mais santos como Ele é. Se de fato nós entendemos que pelo Evangelho nós andávamos errantes nesse mundo, hoje nós andamos pelo poder do Espírito de Deus, que todos os dias nos santifica. Ou seja, em outras palavras, o Espírito Santo nos corrige dos erros do pecado em nós. E essa é a luta contra o pecado. Mas talvez, ao ler o versículo 6, olhe mais uma vez para o texto. O versículo 6 diz que o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Talvez você pense: mas Deus pune os seus filhos? Deus bate nos seus filhos? Ele disciplina os seus filhos? Ele castiga os seus filhos? O que significa isso? Eu ouvi dizer que Deus é amor. Eu ouvi dizer que Deus, Ele é muito bom. O que significa isso? Por que está escrito isso na palavra, que o Senhor corrige a quem ama, que Ele açoita todo filho a quem recebe? Como assim? O Senhor me recebe e quando Ele me receber, Ele vai me açoitar? É isso que a palavra está falando? Eu tenho que aceitar isso? A verdade, meus queridos, é que o autor da carta aos Hebreus, ele nos ensina que a disciplina vai muito mais além da ideia de um castigo. Disciplina não é só castigo. Uma das marcas da verdadeira igreja, ou de uma igreja fiel, é a administração fiel, ou a aplicação fiel da disciplina eclesiástica. E eu sei que muitos crentes pensam que disciplina é só quando alguém peca, e o conselho chama, o pastor chama, e ali instaura um processo de disciplina, e a pessoa vai ser afastada da comunhão, ou vai receber alguma advertência, e até mesmo pode chegar na exclusão do membro. Mas disciplina não é só isso. Disciplina é ensino. Disciplina é instrução. Disciplina é o Senhor nos ensinar a verdade que liberta, que transforma e que salva. Isso também é disciplina. Nós somos disciplinados no Senhor, e como filhos que aprendem dos seus pais a verdade e o caminho para seguir, o Senhor, Ele está nos ensinando todos os dias através da sua palavra. Ele corrige a quem ama, açoita todo filho a quem recebe, e a intenção do autor a escrever isso é dizer para os seus leitores: preste atenção, você não ensina ao seu filho o caminho que ele deve seguir, você não diz ao seu filho por onde ele deve andar. Quando ele se desvia do caminho, quando ele não faz o que você pede, o que é que você faz? Você deixa ele errante do caminho? Você deixa o seu filho se afastar do caminho da salvação e ir para a perdição e cair num buraco e experimentar da morte? Não! Você chama o seu filho à correção, ainda que para isso açoites sejam necessários. Se existe um tempo na história do povo de Deus onde os açoites da parte do Senhor foram vistos, é só você olhar para trás na história de Israel.
Quando nós lemos os livros dos profetas menores, por exemplo, nós vemos o Senhor como que cercando o caminho do seu povo de espinhos. Porque quando o povo se sentia muito bem, muito tranquilo, já começava a se desviar do caminho do Senhor. E ao se desviar do caminho, se deparava com o mal, se deparava com açoite, se deparava com tristezas, para que não abandonasse o caminho e assim voltasse ao caminho. Um outro momento da história do povo de Deus, onde esses açoites ou essa correção é vista de maneira até mesmo em forma de ciclos, está no livro dos Juízes. O povo permanecia no caminho enquanto o juiz estava reinando, estava ensinando e vivia em paz. Quando morria o juiz, o texto imediatamente já diz que o povo passava a fazer aquilo que não era agradável aos olhos de Deus. E o Senhor trazia um povo inimigo e disciplinava o seu povo, e eles voltavam para o Senhor, e assim segue a narrativa do livro dos Juízes. Meus amados irmãos, definitivamente nós precisamos aceitar a repreensão do Senhor em nossas vidas. Isso se traduz hoje em dia de muitas formas para nós. Quando uma palavra dura chega aos nossos corações, nos chamando a atenção de que nós precisamos ser crentes mais fiéis, de que nós precisamos ser crentes que vão além de uma simples reunião ou de um momento muito importante como esse, que é o dia do Senhor, mas na verdade termos uma vida de oração mais fiel, termos uma vida de estudo da palavra mais interessado, nos deleitar, porque a palavra do Senhor diz que bem-aventurado é aquele que lê e que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Pode ser que os açoites do Senhor em nossas vidas cheguem assim, ou pode ser que você tenha experimentado na sua vida dissabores nessa terra. Não é porque o inimigo simplesmente está perseguindo você, ele persegue o povo de Deus, sim, é verdade. Não é porque as pessoas odeiam você, não fique pensando simplesmente nisso, mas lembre-se que nós temos um Senhor, Deus soberano, que nos ensina que a nossa vida não pode ser encontrada nessa terra. Se você achar a sua vida aqui, você vai perder ela. A nossa pátria está na eternidade. O nosso lugar de segurança e de eterna habitação está com o Senhor. Por isso Ele não vai deixar, Ele não vai permitir que nenhum dos seus filhos se apartem, se desviem dos seus caminhos, do seu caminho de salvação. Devemos aceitar a repreensão, devemos aceitar a disciplina e até mesmo o castigo de Deus como evidências do seu amor para conosco. Se fizermos isso, demonstramos que de fato somos seus filhos e como resultado nós crescemos na fé e na confiança do Senhor. Os versículos de 7 a 11 vêm ainda de uma maneira mais intensa falar sobre essas correções e disciplinas. Ele já disse que nós não resistimos até o sangue na luta contra o pecado. Então ele vai dizer, olha, é verdade que vocês sofrem nesse mundo, é verdade que vocês estão passando por angústias nessa terra, mas suportem as dificuldades, aguente firme, sustente, não abandone o caminho. Olha o que diz o versículo 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Veja, meus queridos, a ilustração que o autor traz aqui para entendermos o agir de Deus na nossa vida, que muitas vezes nós não conseguimos compreender quando se traduz por meio de dificuldades e de dissabores nessa vida, é lembrar da disciplina que os nossos pais nos davam. Nós recebíamos a disciplina dos nossos pais. O autor diz, acaso não vamos receber a disciplina do Senhor? Acaso não vamos receber a bondade do Senhor, que ainda manifestada por meio de dificuldades, por meio de tristezas, por meio de angústias dessa terra,
é o amor de Deus para nós. O Senhor está nos ensinando, por meio do sofrimento, que existe esperança, mesmo quando tudo ao nosso redor diz que não. Jó foi um daqueles que pôde experimentar dificuldades tremendas, angústias quase que sem fim. Casado com uma louca que disse para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele respondeu então para ela: nós recebemos o bem do Senhor e acaso não podemos receber o mal? Você está louca, mulher? Nós também precisamos suportar as disciplinas do Senhor. O versículo 7 que nós lemos e diz: é para a disciplina que perseverais, pois que filho há que o pai não corrige, nos coloca na posição, ou nos lembra a posição que o Senhor Jesus nos colocou diante de Deus. Não somos mais distantes, não somos mais estranhos, não somos apenas criaturas, nem somente servos de Deus, somos filhos de Deus. Você pode olhar para os céus e chamar o Senhor de Pai, porque Cristo morreu no seu lugar. Ele experimentou as dores que nenhum de nós aqui experimenta, nem jamais experimentará em sua plenitude, para que nós pudéssemos ter o amor do nosso Deus, para que nós pudéssemos ser tratados pelo Senhor. Então, quando ele fala no versículo 8, mas se estáis em correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Ele está insistindo, meus irmãos, que todo filho de Deus passa por uma correção. Todo filho e toda filha de Deus é instruído no caminho do Senhor. E se não é instruído, e se não recebe instrução, e se não passa pela mão do Senhor, logo não é filho. Logo não pertence à família de Deus. O escritor aqui, ele nos diz duas coisas que Deus faz para nos educar corretamente. O Senhor, ele nos ensina que o mundo é mau, que o mundo está quebrado, mas ele nos ensina a suportar as dificuldades. Olhe para o versículo 10. Ele diz que os nossos pais nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. O Senhor, ele está nos ensinando a sermos santos como ele é, a olharmos para o pecado com a reprovação que ele reprova, ao falarmos não só com a boca, mas sentindo no coração e confiando verdadeiramente aquilo que o salmista Davi escreveu no Salmo 139, não odeio o pecado, não odeio aqueles que abominam a tua lei, eu odeio, Senhor, tudo aquilo que é abominável diante dos teus olhos. O Senhor está nos dando olhos santos, coração santo, ele está nos santificando para sermos como ele é. E é verdade, o versículo 11 diz: toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Qual é o resultado de todo esse sofrimento? Qual é o resultado da disciplina de Deus? Qual é o resultado da correção e dos açoites do nosso Pai que está nos céus? Dois frutos: frutos de justiça, frutos de paz. Sabe como é que você vai se sentir e quem você será depois de aceitar as correções do Senhor e suportar as dificuldades? Você vai ser um homem mais justo, uma mulher mais justa, um homem cheio de paz, uma mulher cheia de paz, porque o Senhor abundará em nossos corações a sua presença, a sua bondade, a sua graça, a sua alegria, o seu poder, porque nós seremos mais parecidos com Ele, porque nós estaremos caminhando com mais fidelidade, seguindo os seus passos e glorificando o seu nome em tudo que Ele nos propõe para fazer. Essa é a graça que o Senhor nos concede por meio do sofrimento.
por meio da correção, por meio da disciplina, Deus nos prepara para uma vida eterna, meus irmãos. Ele não está só cuidando de você para que amanhã você acorde revigorado e pronto para mais uma semana de batalha nesse mundo. Ele está nos fortalecendo e nos dando consciência de quem Ele é, para que você entenda que amanhã, faça chuva ou venha sol, aconteça o que acontecer, o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará. Ele nos conduz para a sua glória. Nada impedirá o Senhor de fazer isso na vida do seu povo, nem mesmo o seu povo, nem mesmo a nossa infidelidade, nem mesmo a nossa negligência, nem mesmo as nossas birras. O Senhor trata o nosso coração, Ele toca o nosso coração. Ele não somente sonda o seu coração, Ele não somente conhece você por completo, mas Ele trata, Ele cuida, Ele transforma todos nós. Quem recebe essas bênçãos? Quem é que pode receber essas bênçãos que vêm por meio dessa disciplina, por meio desse sofrimento, por meio dessas palavras tão duras que podem assim parecer lidas de maneira tão rápida? Essas bênçãos são para aqueles que são treinados pela disciplina, aqueles que são exercitados. É isso que diz o versículo 11. Entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido exercitados por ela, pela disciplina. Isso é exercício do Senhor, é treinamento do Senhor, para que você então assim receba as bênçãos daquele cuja vontade é boa, agradável e perfeita. Aqueles que de boa vontade suportam as privações como disciplina, aqueles que se submeteram à vontade de Deus em suas vidas, são, portanto, os beneficiários da paz e da justiça que procedem do nosso Deus. Aceitar a correção pode ser muito difícil, suportar as dificuldades nesse mundo pode ser mais difícil ainda, mas o texto não termina com palavras exortativas, mas palavras encorajadoras. Os versículos 12 e 13, o Senhor fala para o seu povo: sejam fortes. Olha o que diz o versículo 12: por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Fortalecei as mãos, fortalecei os joelhos. Você que se diz assim: não, eu estou muito cansado, a semana foi muito cheia, eu cansei muito no trabalho, eu estou com muita dificuldade, não dá para ir para a igreja, não estou conseguindo ir para a igreja, não estou conseguindo caminhar com os irmãos. A palavra do Senhor para mim e para você é: seja forte, fortaleça essa sua mão no Senhor. Os joelhos trôpegos que estão tropeçando, que estão levando você para a queda, fortaleça no Senhor. Receba do Senhor a força que vai alegrar você em estar no meio do povo de Deus. Essas palavras de fortalecimento muito provavelmente vieram inspiradas pelo Santo Espírito de Deus, lembrando ao autor da carta aos Hebreus aquilo que o próprio Senhor já tinha falado por intermédio do profeta Isaías. Isaías, no capítulo 35, versículo 3, o Senhor falou certa vez ao seu povo: fortalecei as mãos frouxas, firmai os joelhos vacilantes, dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. Essa é a palavra de Deus para o seu povo. Você está cansado? Você está pensando em ir embora? Você está pensando em sair do caminho? Você está pensando que isso aqui não é mais para você? Você está pensando em desistir de Jesus? A palavra do Senhor é: não desista, seja forte, o Senhor é contigo, Ele não te abandonou, Ele não se esqueceu de você. Sua mão está frouxa, seus joelhos estão trôpegos, Deus pode restaurar você fisicamente e espiritualmente para a glória dEle. Ainda que o seu corpo desfaleça, ainda que você esteja enfraquecido numa cama de hospital, ainda que você esteja paralisado fisicamente, o Senhor nos promete nova vida, o Senhor nos promete a alegria de viver para Ele e com Ele.
Nada vai impedir o Senhor de fazer isso em nós e através de nós. O texto aqui está mandando nós levantarmos as mãos, nós endireitarmos. O versículo 13 disse para a gente fazer caminho reto para os pés. Você sabe o que é isso? Ele estava falando para os primeiros leitores: olha, ao invés de vocês procurarem oportunidades de dúvida, lancem fora essas sementes de dúvida. Caminhem na retidão do Senhor. Vocês já receberam a palavra de Deus. Vocês sabem o que é certo e o que é errado. Satanás não tem direito, nem deve ter oportunidade para lançar sobre o seu coração que aquilo que Deus disse é mentira. Porque é Satanás que tem as sementes de dúvidas. Você não pode deixar que os seus pés caminhem desviando para a esquerda ou para a direita. O que todo crente precisa é fazer caminho reto para os pés. E fazer caminhos retos para os pés é uma bênção não só para você que caminha em retidão, mas para aqueles que caminham ao seu lado. Você percebeu isso? Olha o versículo 13. Para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. É por isso que nós precisamos viver cada vez mais em comunidade, meus irmãos. É por isso que o Senhor, Ele não resgatou a gente do império das trevas para vivermos sozinhos neste mundo. Não. Ele nos resgatou da escuridão das trevas, Ele nos resgatou do lamaçal do pecado, e Ele nos enxertou na videira verdadeira, que contém outros ramos. Ele nos levou para dentro da sua casa, aonde nós temos irmãos e irmãs, filhos do mesmo Pai, filhos do mesmo Senhor, e esses laços que nos unem aqui, os laços do amor de Cristo, são mais fortes, são mais importantes e devem ser mais reverenciados até mesmo do que os nossos laços sanguíneos. O Senhor Jesus nos ensinou isso. Aquele que não abandonar pai e mãe por minha causa, não é digno de mim. Note, Jesus não disse para você desonrar o seu pai e sua mãe, mas Ele disse que se porventura o seu pai e a sua mãe forem obstáculos para você andar com Cristo, abandone-os. Porque é melhor você entrar no céu sem pai e sem mãe, do que você ir com pai e mãe, uma família inteira para longe do Senhor. Seja forte. O Senhor te fortalece. Seja forte e tenha bom ânimo. O Senhor nos alegra com a sua presença. O Senhor nos alegra com a sua palavra. Aqui nós somos lembrados do ensino do próprio Senhor. Caminho largo, caminho espaçoso, não dá em boa coisa. O caminho que conduz para a vida eterna começa com uma porta estreita, e o caminho que se segue depois dessa porta é apertado. Ser crente não é fácil nesse mundo. Ser crente nem sempre é uma alegria nesse mundo, segundo os olhos e os padrões dessa terra. Mas a nossa alegria vem do Senhor. A nossa alegria é o próprio Senhor, que nos deu a esperança viva, eterna, que não vacila, e que muito em breve nós experimentaremos. Viveremos com o Senhor, aonde o mal não habitará e as tristezas não tomarão conta mais do nosso coração. Por isso, se você é um cristão, todos nós que seguimos a Cristo, temos que fixar bem os nossos olhos nas palavras verdadeiras do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui na sua palavra. Você conhece as promessas de Deus? Você conhece a palavra de Deus? Você tem se deleitado na palavra do Senhor? Você faz isso na sua casa, consigo, sozinho? Como é que está a sua vida devocional? Ah, pastor, está tudo bem, graças a Deus, eu leio a Bíblia todo dia, eu faço as minhas anotações, eu tenho um caderninho de oração, eu tenho orado pela minha família, para que alguns parentes se convertam, eu tenho procurado isso, eu tenho procurado aquilo, eu estou sempre buscando conhecimento na palavra do Senhor na minha casa. Amém, meu irmão? Você tem compartilhado isso com seus irmãos aqui na igreja? Você tem vindo para os cultos de oração, para os cultos de doutrina? Você tem vindo para a escola bíblica dominical? Ah, pastor, é tão difícil. Ah, é tão ruim vir para a escola dominical.
acordar cedo é tão ruim, olha, eu fico tão assim. Meu irmão, uma coisa não pode estar desconectada da outra. Quem ora em casa tem desejo de orar junto com o povo de Deus. Quem estuda a palavra em casa tem desejo de compartilhar o que aprendeu com o povo de Deus. Você não pode passar uma semana inteira sozinho, distante do povo de Deus, distante da sua família, e chegar aqui só no domingo de noite, como se você estivesse sempre junto desse povo. Nós não estamos vivendo em comunidade se não vivermos mais próximos uns dos outros. O mundo que nós vivemos tenta cada vez mais nos individualizar. Por que será? Porque é mais fácil destruir um do que destruir muitos de uma só vez. Se você caminha sozinho, se você pensa que ser cristão sozinho na sua casa é suficiente, saiba que não é. E talvez essas palavras sejam duras para você, porque você já ouviu isso do seu pastor, você já ouviu isso de algum presbítero, você já ouviu isso de alguma irmã, e você acha que isso é bobagem, mas o Senhor está falando mais uma vez com você. Arrume a sua vida, organize a sua semana, priorize o Senhor, ame ao Senhor em primeiro lugar, e traduza isso em obras, em frutos, que podem ser vistos e experimentados não só por você, mas por aqueles que caminham ao seu lado. Embora a cruz tenha removido a culpa dos nossos pecados definitivamente, embora toda a condenação que antes estava sobre nós tenha saído de sobre nós, nós ainda experimentamos as tristezas do pecado, porque a sua presença ainda não saiu completamente de nós. Mas sabe qual é a promessa do Senhor? Muito em breve Ele virá, e todo mal acabará, todo mal será retirado das nossas vidas, as suas lágrimas serão colhidas pelo Senhor, Ele mesmo as enxugará, e você viverá eternamente com o Senhor. Até lá, meus irmãos, note que a palavra nos ensina um padrão de ensino. A provação sempre vem antes da glória. É necessário que nós passemos por angústias nessa terra, mas a glória que há de ser revelada para os filhos de Deus, meus irmãos, essa não pode sequer ser comparada com as dificuldades que nós temos neste mundo. Você está em necessidade e labuta, você está experimentando de dificuldade, de tristeza. Se você não está, saiba que a hora vai chegar. Todo crente experimenta isso. Mas quão grande diferença é saber que Deus nos ama por meio da fé em Jesus Cristo, mesmo quando nós não conseguimos sequer sentir esse amor por conta das tristezas, por conta dos nossos sentimentos. Nós não somos o povo do sentimento, não somos o povo que enxerga com os próprios olhos, nós somos o povo da palavra, nós somos o povo da fé, nós vivemos por aquilo que Jesus disse, por aquilo que Deus prometeu, e se Ele falou, se Ele prometeu, Ele cumprirá, Ele não vai falhar, Ele certamente manifestará a sua glória e o seu poder. Nós a veremos, e nós tributaremos toda a honra e toda a glória ao Senhor e nosso Deus, Jesus Cristo. A Ele, portanto, seja a honra e a glória para todos sempre, meus amados irmãos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Deus santo e fiel, onde nós estaríamos se o Senhor não tivesse nos alcançado? Onde nós estaríamos, ó Deus, se a Tua palavra não tivesse sido plantada em nossos corações? Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor quando se revelou a nós. Bendito seja o Senhor, quando no dia, por meio do Teu Santo Espírito, nos convenceste do pecado, da justiça e do juízo, e nos tornastes filhos Teus para todo sempre. Senhor, as dificuldades podem ser muitas nessa vida, os sofrimentos podem ser tamanhos, que o nosso desejo seja de desistir, de voltar atrás, mas o Senhor nos chama para renovarmos as forças em Ti,
Nós cantamos isso, nós lemos isso hoje, e o Senhor falou aos nossos corações. Certamente, ó Deus, seguiremos com as forças renovadas pelo Senhor. Não importa as dores, elas não são maiores do que o Senhor, nem mesmo das promessas que o Senhor nos deu para suportarmos até o fim. Em breve o Senhor virá, a luz brilhará, haverá um fim glorioso, o Senhor será glorificado e nós tributaremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Abençoa o teu povo que aqui está. Seja sobre nós o teu favor e a tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém.